Agora nós vamos conversar com a Luzidene Araújo, que é acromegálica, e com o Dr. Manuel Martins, que é endocrinologista. Bem-vindos, muito obrigada pela participação aqui no Tarde Livre. Eu vou deixar o doutor um pouquinho aqui e vou conversar logo com você, Luzidene. É acromegálica, você criou até um blog para contar essa tua experiência que começou desde 2006? Isso, desde 2006 que eu descobri essa doença, então eu tive a ideia de fazer o blog para que as pessoas tenham mais informação. Porque a acromegalia, ela é uma doença rara de conhecimento. Então, como ela é rara, inclusive eu fiquei pensando, nossa, como é que eu posso informar as pessoas, salvar vidas dessas pessoas? Porque ela é uma doença silenciosa. Ela é uma doença que mexe com todo o metabolismo, com o neurológico, no caso, né? E eu digo muito assim, ela é doença que dá muitos brindes, né? Brinde? Eu até brinco, que são as sequelas. No caso, Carla, eu queria inclusive até agradecer o meu proctologista, Dr. Beethoven Landim, que semana passada eu fui detectado um pólipo no meu intestino, justamente por causa da acromegalia. Ainda é decorrente dessa acromegalia? Isso, é decorrente. E foi para biópsia e eu estou esperando o resultado. Ainda não coloquei no blog, porque a gente está fazendo o seguinte, porque somos uma equipe, na verdade, né? O blog, eu sempre digo, não é só meu. O blog são dos meus especialistas, da população, do mundo inteiro, porque está fazendo um sucesso imenso, até no Canadá, no Chile, Estados Unidos, aqui no Brasil, porque o meu blog ele é super interativo. No caso, os meus especialistas, eles dão entrevista para o meu blog e embaixo tem um e-mail para que as pessoas tenham mais informações dessa doença, porque quanto mais tardio for o diagnóstico, fica difícil ter um tratamento adequado. No meu caso, como o diagnóstico foi precoce, que eu tive muita sorte pelas dores de cabeça, que eu não aguentava mais, uma pontada de 3 segundos, eu tive que ir para o neurologista, que é o Dr. Daniel Figueiredo, e, inclusive ele também está no meu blog, dando sua entrevista, né? E ele diagnosticou rapidamente pela ressonância magnética da hipófise, um tumor de 2 centímetros. E, no caso, ele me pediu para que eu fosse logo fazer um pré-operatório. Eu conto isso até no diário de uma acromegálica, que é justamente de 2006, que foi o ano que eu descobri a acromegalia, até os dias atuais, como são feitos todos os meus tratamentos. Agora eu vou parar um pouquinho contigo e vou perguntar para o Dr. Manuel Martins o que é especificamente a acromegalia, ou que tipo de doença tem o acromegálico, né? A sorte dela ter descoberto até com uma certa antecedência, né? Com um certo tempo hábil para tratar o problema, mas tem muita gente que não tem essa sorte, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa, a acromegalia é causada quase sempre por um tumor benigno na hipófise. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que fica aqui mais ou menos nessa região, na base do cérebro, e que controla... Fica aqui? Fica mais, nessa altura, um pouco mais do lado de cá? Não. Aqui mesmo? Um pouco mais para frente, não logo imediatamente abaixo, mas um pouco mais para trás. E essa glândula, ela estimula a produção hormonal de todas as outras. Então a nossa tireoide, ela fabrica hormônio da tireoide porque a hipófise manda a tireoide fabricar hormônio. Então uma poderosa... Ela é a glândula mãe, né? Então ela estimula a tireoide, a adrenal, os ovários, os testículos, então todas as glândulas estão sob o comando dela. Normalmente ela fabrica os hormônios na quantidade adequada. No caso da Luzidene, essa glândula, por conta desse tumor benigno, está produzindo muito hormônio do crescimento. Então, se esse tumor ele aparece na infância ou na adolescência, o paciente fica gigante. Né? São aqueles casos que a gente vê que saem na televisão, fulano tem um pé 52, tem 2,20 metros de altura, isso mesmo. Não encontra roupa em lugar nenhum, sapato. Isso mesmo. Assim, na literatura médica, o gigante com maior altura chegou a 2,70 metros. Nossa. E é interessante que na Bíblia
se fala que o Golias também tinha 2,70 m. Então o Golias era acromegálico. Provavelmente acromegálico, né? Porque não existe nenhuma outra situação que leve uma pessoa a crescer desse jeito, certo? Então, só que isso acontece em 1% dos casos só, o gigantismo. 99% das vezes, já o tumor aparece na fase adulta. Como você não pode mais crescer, crescem as extremidades. É por isso que a acromegalia significa o crescimento das extremidades. Então você tem uma mão grande, parece um pouco com uma mão assim de um trabalhador manual, né? Você perde a aliança, o sapato aumenta o número, então quem tinha 36 vai para 37, 38, 40. O nariz cresce, quer dizer, as extremidades, porque elas não têm osso, assim, elas têm mais cartilagem e elas conseguem crescer mesmo na fase adulta. Orelha, os lábios, a mandíbula também consegue crescer também. Só que isso é a parte mais, digamos assim, estética, né? O que é mais grave na acromegalia não é nem essa parte do crescimento de extremidades, é porque o grande problema da acromegalia são o que a Luzidene falou dos brindes, né? O brinde mais importante, mais grave, é a doença cardíaca. Então, a Luzidene está muito bem e vai viver, se Deus quiser, muito bem, muito feliz. Até o tamanho já regrediu o tamanho do tumor. Agora, os acromegálicos sem tratamento, a maior parte, infelizmente, quando não tem tratamento, morre por doença do coração. A acromegalia também leva a diabetes e hipertensão. Então, você imagina, doença cardíaca, hipertensão e diabetes. Então, a acromegalia não tratada mata. Qual é o percentual de sucesso no tratamento, né? A gente vê que a Luzidene está muito bem. Vou pedir, perdão, até para mostrarem aí as imagens do blog, em que a gente vê também alguns casos de pessoas com acromegalia no blog da Luzidene. Mas qual é o percentual de sucesso? Como é o tratamento? Isso. Então, o tratamento, na maior parte dos casos, inicialmente é cirúrgico. Então, o primeiro passo é a cirurgia. Quando a cirurgia não consegue controlar, então geralmente a gente começa medicação. Então, com cirurgia, mais as medicações disponíveis e eventualmente até radioterapia, a maior parte dos acromegálicos fica bem controlada. Mas dificilmente regride totalmente consegue regredir. Então, a cirurgia consegue curar alguns pacientes, a medicação consegue controlar alguns pacientes, a maior parte dos pacientes é controlada com medicação também, e só com medicação, às vezes, você depois de 5, 7 anos, uma parte dos pacientes consegue até curar. Você retira a medicação e o paciente consegue continuar com o controle hormonal. Luzidene, você hoje tem uma vida normal? Sim, tenho, né? Mas não como antes. Eu digo normal assim, pelo fato que eu ainda sinto umas dores de cabeça, né? Porque já é já é da parte da acromegalia mesmo, apesar do tumor ter regredido, mas eu ainda sinto assim umas dorezinhas de cabeça, faz parte do tratamento do medicamento, que também mexe muito, né, com o metabolismo da gente. Sou diabética, tenho nódulos na tireoide e, como eu acabei há pouco tempo de falar, né, que foi encontrado agora um pólipo, né, que eu fiz pelo meu proctologista, que inclusive eu agradeço muito, não só a ele, mas toda a equipe do Dr. Beethoven Landim, porque foram assim maravilhosos comigo. E eu tenho também, eu tive problemas, como o Dr. Manuel Martins falou, né? Problemas já parte mãe, que é ovário. E tive inchaços, agora melhorou muito, olha, inclusive eu já uso anel. Antes eu não usava, passei uns 2 anos sem usar anéis, que eu sou louca por anéis. E também aumentei o número da minha sandália. Eu usava 36, 37, hoje eu uso 38. Então, assim, eu tenho uma vida normal. Tenho, mas claro, né? A gente tem que ter um tratamento adequado, a gente tem que descobrir a tempo para que seja possível a gente sobreviver e viver. Deixa eu pedir uma dica então do Dr. Manuel a respeito dos sintomas, né? Quais são os sintomas que vão chamar mais atenção, mesmo no início da doença, para que a pessoa possa já procurar um endocrinologista ou um neurocirurgião para fazer as avaliações? Na infância e na adolescência, o que chama muito a atenção é a questão do crescimento. Então, claramente, a mãe e o pai reconhecem quando a criança está crescendo muito mais do que o padrão familiar. Então, é claro que numa família que todo mundo tem 1,80 m, 1,90 m,
Se a criança cresce muito é porque é para a questão familiar, mas uma família em que todo mundo tem 1,60 m e a criança começa a crescer muito, então isso já chama muito a atenção. Na fase adulta, eu acho que tudo que a Luzidene falou chama a atenção, né? O crescimento das extremidades, o diabetes e a hipertensão numa pessoa nova não é uma coisa esperada, né? Então a pessoa, por exemplo, de 25, 30, 35 anos, às vezes sem história de diabetes ou hipertensão, que se torna diabética e hipertensa, é uma coisa também chama muito a atenção. E aí procura um endocrinologista. E aí deve procurar um endocrinologista, porque, que nem a gente falou, o tratamento é uma mistura de cirurgia, tratamento medicamentoso e eventualmente radioterapia. Então, por onde você começa, o que é que você adiciona depois, em geral, é um endocrinologista que, numa equipe multidisciplinar, conversa com todos e escolhe junto com o paciente o melhor tratamento. Ok, muito obrigada pela presença, doutor Manuel. Boa sorte aí, Luzidene. Obrigada. No seu tratamento. A gente vai mostrar imagens do blog dela e eu vou passar aqui o endereço, que é o www.acromegalica, sem acento, acromegalica.blogspot.com. Esse telefone 9146-9347 é o seu? Isso, As é o pessoas meu. podem entrar em contato com ela pelo 9146-9347 e com o Dr. Manuel Martins pelo mramartins@gmail.com. mramartins@gmail.com. Como eu falei para vocês, todos os contatos vão para o nosso site e para o Twitter do programa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Boa sorte. Eu é que agradeço. A gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco volta com a doutora Poliana, que já está ali esperando para falar para vocês sobre aparelhos ortodônticos.